Muito bem, boa noite mais uma vez a todos e a todas presentes. Com a devida autorização, estamos fazendo a gravação e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à primeira palestra do nosso ciclo de palestras 2025, cujo tema é ASA, 25 anos de convivência com semiárido, e a palestrante é a senhora Ive Aliana Dantas, coordenadora executiva da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA, no Rio Grande do Norte. Vou fazer aqui a minha autodescrição e para ficar acessível a todas as pessoas. Eu sou um homem branco, de 1,63 m de altura, embora esteja sentado, bastante calvo, uso óculos, estou vestindo uma camisa branca com bolinhas azuis dispostas de forma geométrica por toda a camisa. Acho que isso é suficiente para ter uma ideia. Sim, não uso barba nem bigode, então é importante também fazer esse registro. Dito isso, é importante a gente lembrar aos estudantes que quem não fez a inscrição precisa fazê-lo para poder receber o certificado e que a lista de presença será liberada ao final, próximo do final da palestra e, obviamente, dos debates que poderão surgir posteriormente à palestra. O ciclo de palestras é mensal e este referente ao mês de agosto, que por motivos de agenda só está acontecendo agora no início de setembro. O público-alvo são os estudantes da Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, da especialização do Campus Natal Zona Leste, bem como os estudantes da graduação em Gestão Ambiental, também do Campus Natal Zona Leste, do IFRN, e os estudantes da especialização em Gestão Ambiental e também da graduação presencial que fazem um curso no Campus Natal Central, na Diretoria de Recursos Naturais. O ciclo de palestras 2025 é um evento virtual de caráter mensal, que tem como objetivo promover a divulgação e a discussão de temas ambientais no contexto do Rio Grande do Norte. A iniciativa do curso de especialização de Educação Ambiental e Geografia do Semiárido é voltada principalmente para os alunos matriculados e egressos dos cursos do IFRN do Campus Natal Zona Leste, mas está aberta a todas as pessoas interessadas nas temáticas abordadas. Referente ao mês de agosto, a palestra de hoje contará com a participação da senhora Ive Aliana Dantas, coordenadora executiva da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA, Brasil no RN. Na ocasião, a palestrante apresentará a trajetória da ASA com seus 25 anos de atuação, destacando as ações de convivência com o semiárido desenvolvidas no território potiguar. O tema dessa palestra é ASA, 25 anos de convivência com o semiárido. Um breve currículo da senhora Ive é que ela é da coordenação executiva da ASA Brasil pelo RN, é da coordenação e membro da equipe técnica do Centro Feminista 8 de Março, militante da Marcha Mundial das Mulheres, tem graduação em Engenharia Agronômica e mestrado em Geografia. Então, dito isso, eu passo imediatamente à professora, vou chamar assim, viu, a senhora Ive, pelo nosso hábito de chamar todos os palestrantes de professores e professoras. A senhora pode abrir sua câmera e... Oi? Agora sim. Oi, Ive. Cheguei. Seja bem-vinda. Obrigada, professor Willis. Agora sim cheguei em imagem e som. Achava que eu estava
com a câmera aberta, mas precisava liberar aqui mais uma ferramentazinha. Então, agradecer bastante esse convite para nós da ASA, para estar nesse ciclo de palestras, para esse curso, né, para essa especialização, pós-graduação, graduação, nesse contexto, né, de semiárido, de pensar sobre esse nosso território, né, tão valioso para todos nós, para todas nós que estamos nele. E para o mundo, né? O semiárido tem se revelado agora cada vez mais em evidência da sua importância e o seu bioma caatinga cada vez mais importante, né, no contexto das mudanças climáticas. Vamos pincelar um pouco sobre isso, mas vamos falar especialmente sobre a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro. Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer apresentação ou eu fico só na fala. Eu tenho uma apresentação, mas se vocês preferirem, eu faço a apresentação oral sem slides. Eu não sei como vocês normalmente trabalham. Pode fazer a apresentação e fique inteiramente à vontade. Eu acho que é até melhor porque fica mais ilustrativo para os estudantes e, obviamente, vai estar gravado, então fica melhor até de ser inserido. Tá. A gente poderia ter... Deixa eu só visualizar aqui a apresentação. Onde que eu poderia projetar? Rômulo, acho que você vai ter que fazer a modificação para a senhora Ive ser apresentadora, por favor. Ela já está como apresentadora. É só clicar, Ive, bem aí onde você viu aí o íconezinho da câmera, do lado tem um computadorzinho. Você clica nele e vai aparecer uma janelinha para apresentar os seus slides. Perfeito. Fechou? Sim. Perfeito, obrigado. Já vou projetar. Vocês me avisem se tem chegado para vocês a imagem. Já está. Só colocar no modo apresentação que vai ficar mais amplo, mas já está disponível já. Perfeito. Vou começar a marcar o meu tempo aqui. Então, mais uma vez, agradecer esse convite. Eu faço parte de uma instituição chamada Centro Feminista 8 de Março. Essa instituição compõe essa rede, né, da articulação do semiárido. A ASA tem uma construção enquanto articulação da sociedade civil no semiárido de 25 anos. Então, é uma rede que está nos 9 estados do Nordeste, mais Minas Gerais, organizadas e mobilizadas em torno da convivência do semiárido, da construção de políticas de convivência com o semiárido, né? Construindo e alicerçada a partir da execução de política pública, né? Essa política pública que é o carro-chefe, né, a marca principal da ASA, que são a construção das cisternas, a partir dessa tecnologia social desenvolvida no território do semiárido, né? Então, é uma rede formada aí por mais de 3.000 organizações da sociedade civil de diferentes tipos, né, sindicatos, associações, ONGs, OCIPs, cooperativas, grupos de mulheres, grupos de comercialização. Então, nós somos uma rede bastante diversa. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma atuação em todos os territórios, nos organizamos aqui individualmente, mas também, como a gente gosta de chamar, através das nossas micro-regionais, são quase como os territórios da cidadania. Então, essa mobilização no local, no território, que forma essa grande rede, né? E aí, como eu já falei, organizada através desses fóruns nos 9 estados
do Nordeste e mais Minas Gerais. E como é que a gente se organiza? Em cada estado nós nos reunimos, cada estado tem a sua dinâmica de organização. Aqui no Rio Grande do Norte, nós nos reunimos praticamente todos os meses. Nessa organização, a gente define uma coordenação para tocar os trabalhos, para se relacionar com os outros estados, né? Então, aqui no Rio Grande do Norte, nesse período, nesse momento, eu estou nessa coordenação pelo Centro Feminista 8 de Março, junto com o companheiro Zé Rodrigues, que é de uma organização chamada SEAD, e nós compomos, junto com as coordenações de todos os outros estados, o que a gente chama de coordenação executiva, né, que a gente faz a condução política da articulação, essa interlocução com o governo, essa interlocução com os diversos movimentos sociais, na garantia, na luta, né, pela defesa do semiárido e defesa dos territórios do semiárido e do povo, especialmente. Aqui os dados que para vocês é bastante... vocês já têm essas informações, né, vindo do curso que vocês estão, compreender aonde é que nós estamos, esse semiárido brasileiro aí com mais de 27 milhões de habitantes, com mais de 1.200 municípios, e aí essa história do semiárido, ele está em larga expansão, né? A cada momento a gente vê a área do semiárido crescendo, muito impactada pelas mudanças climáticas. Então, essas áreas semiáridas no Brasil têm crescido, entrando no norte, tem crescido, entrando no centro-oeste, tem crescido, aumentando a área semiárida de Minas Gerais. Então, esse número de municípios daqui a 6 meses pode não ser mais o mesmo. A gente tem visto muito essa modificação e, sobretudo, a ampliação da área semiárida no Brasil. É uma região muito povoada, né? O semiárido mais povoado do mundo. Nós temos semiáridos em várias outras regiões do mundo, especialmente no hemisfério sul. No entanto, a nossa característica, né, o nosso semiárido, ele é o mais chuvoso, né? Então, o nosso grande desafio para nós é guardar essa água, né? Acumular essa água, distribuir essa água de chuva. Então, foi da chuva que partiu essa principal e mais importante política de acesso à água que nós temos no Brasil, né? E aí eu já faço uma reflexão de que tem bastante festejado, né, e comemorado a chegada das águas do São Francisco no Rio Grande do Norte, assim como a transposição de um modo geral em todas as regiões. Mas a gente tem que pensar, sobretudo, na descentralização da água, né? E foi essa política de convivência com o semiárido que possibilitou essa descentralização a partir das ternas, em cada casa, em cada assentamento, em cada comunidade, né? Nós já víamos, ao longo da história, as águas sendo concentradas em açudes, depois em grandes barragens, e agora com a transposição, mas essa água ela não chega para todas as pessoas, né? Então, a política de convivência com o semiárido, ela é, sobretudo, uma política de descentralização da água. Oi? Desculpa te atrapalhar. Os slides não estão passando. A gente ainda está vendo como se tivesse a edição dos slides. O que é que eu sugiro para você? Você vai tirar a apresentação e aí quando você for colocar novamente, em vez de você colocar o arquivo dos slides, você vai colocar para exibir sua tela toda. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Tá. Porque não tá passando para... Compartilhamento. Você está me sugerindo compartilhar a tela. Exato. Mas aqui não tem essa opção. Tem ecrã. Tá aparecendo ecrã em cima? O nome ecrã? Não, tá aparecendo. Escolha o que quer compartilhar com o app Live.
Guia do Chrome, janela e tela cheia. Pronto, tela cheia. É essa aí. Pronto. Agora é só você ir direto pro PowerPoint e colocar já a apresentação. Vamos lá. Está em um... Eu já havia apresentado esse slide, quem somos, Uhum. e agora estou aqui no semiárido brasileiro. Chegou para vocês o mapinha. Tá, estamos vendo, agora é só colocar no modo apresentação e acredito que vai dar certo agora. Vamos lá, você vai me avisando. Perfeito. Perfeito? Pronto. Ótimo. Então, vamos lá. Já está no último comentário dessa tela, que é sobre, né, a evapotranspiração. Nós temos um calor, sol bastante intenso, então vamos imaginar que essas águas concentradas em grandes barragens, em grandes açudes, elas se perdem 78% por evapotranspiração. Então, a gente precisa, de fato, construir, para além dos grandes reservatórios, que são necessários, inclusive, para abastecer as áreas urbanas do semiárido, mas nós precisamos pensar como descentralizar essa água e fazê-la chegar às casas das comunidades e dos assentamentos rurais do semiárido, que estão trabalhando na produção de alimentos, sobretudo. E aí a gente sempre coloca que a construção, né, desse semiárido, ele teve um contexto político e social, né, de concentração de terra, de água, das oportunidades. A seca sempre foi utilizada para enriquecer poucas pessoas, né, e empobrecer outras, né, sempre foi utilizada como político, né, e isso tudo provocou todo esse contexto, além dessa narrativa que se construiu ao longo da história dessa região como pobre, miserável, de pessoas sem inteligência, né? Então, acho que esse contexto político e social que foi construído sobre nós nordestinos, mas sobretudo sobre os povos do semiárido, era contra isso, né, que os movimentos sociais se levantaram e ergueram uma estratégia de rompimento com isso. E a gente rompe isso a partir da organização da sociedade civil, né, junto com as populações dos territórios, trazendo esse elemento da cisterna como um exemplo, né? Então, para nós, a cisterna é um elemento central na descentralização do acesso à água e nessa mudança de paradigma nessa mudança de paradigma do semiárido, essa terra arrasada para uma terra de possibilidades, para uma terra onde as pessoas consigam, né, construir a sua sobrevivência. Então, a ASA ela foi criada em 1999, junto com o programa 1 Milhão de Cisternas. Lá nesse período se dizia que era uma proposta ideológica que nunca iria se concretizar, era algo irreal, que isso nunca iria acontecer, né? E hoje, em 2025, nós já temos mais de 1 milhão de cisternas espalhadas por todo o território do semiárido e possibilitando, né, a permanência das pessoas. O início do ano, mais ou menos, nós fomos procurados pela Folha de São Paulo, que estava realizando um processo de um caderno lá de meio ambiente deles sobre mudanças climáticas. E eles haviam visitado algumas áreas em desertificação, em processo de desertificação, na Bahia, e fizeram entrevista com algumas famílias. E eles se surpreenderam porque, naquele momento, nesse contexto que se fala tanto em mudanças climáticas, e como isso afeta a vida das pessoas, as famílias entrevistadas diziam que não precisavam sair daquele lugar, porque eles tinham água, não precisavam sair em busca de água, não precisavam migrar para outros territórios. E eles falaram, né, da
e a Folha de São Paulo nos procurou para entender o que era isso, né? Então, de fato, a água é um divisor para essa mudança de paradigma. O acesso à água no quintal de casa, através da cisterna, foi um divisor para essa mudança de paradigma na vida das pessoas do semiárido, né? Mesmo nós tendo tido processos tão dolorosos nos últimos anos, mas o nosso número de migração, ele nunca mais foi ele da época que se dizia a época da seca, né? E a gente sabe, estudantes aqui de geografia, que a seca é uma característica que ela não vai mudar no semiárido, né? Nós temos um período chuvoso e um período seco. O que a gente precisa, de fato, é construir políticas para que a gente viva com essa característica desta região. E aí nasce, portanto, o programa 1 milhão de cisternas, né, que é essa cisterna com capacidade de 15 mil litros, para captar água de chuva, né, e abastecer essa casa para o uso doméstico, para beber e para cozinhar, né? Isso se torna fundamental, especialmente para a vida das mulheres. A gente sabe, mulheres e crianças sempre foram as responsáveis pela busca da água no semiárido. E aqui eu não sei se nós temos estudantes que viveram isso, ou se tem famílias que viveram isso, ou que contam essa história, né? Caminhar quilômetros em busca de uma água, numa carroça, numa bicicleta, no jumento, né? Então, essa tarefa de buscar água, ela deixa de existir, né? Porque agora a cisterna está ao lado da casa, principalmente captando água de chuva, mas ela é um reservatório, né? Diferente de você ter um tambor de 200 litros, agora você tem uma cisterna com esse nível de capacidade de água. Então, já são mais de 1.200 cisternas, 1.200.000 cisternas espalhadas por todo o semiárido, mudando completamente esse paradigma. Depois do programa 1 milhão de cisternas, nós começamos a avançar para água para produção, né? As pessoas já não precisavam mais sair em busca de água para beber, mas para produzir ainda permanecia um grande dilema, né? E aí, nos territórios, os agricultores e agricultoras foram experimentando e construindo essas possibilidades. Então, hoje nós temos também a cisterna com capacidade de armazenamento de 54 mil litros de água, também armazenamento de água de chuva. E essa cisterna, ela pode ser abastecida de duas formas, ou por um calçadão de alvenaria, como vocês podem ver aí nessa foto com uma mulher, construído esse calçadão e a água é escoada para dentro da cisterna, como também a cisterna enxurrada, né? Que a depender da região, da característica do solo, do terreno, da declividade da área, então essa água também é captada para dentro da cisterna. No entanto, em regiões, por exemplo, bastante pedregosas, que é possível construir essas cisternas com as próprias, né, características da região, que são os tanques de pedra. Então, junto com essa água, né, a gente diz então que é o programa Uma Terra e Duas Águas. Você tinha água de consumo e agora você passa a ter a água de produção, né? Auxiliando a produção de pequenos animais, auxiliando a produção de forragem para os grandes animais, produção de pequenas hortas, produção de hortaliças nos quintais, então, estimulando e potencializando a atividade produtiva, especialmente para a produção de alimentos para o consumo, mas também a gente já consegue visualizar em muitos lugares a produção para comercialização, então os grupos já estão se organizando em cooperativas, chegando ao mercado institucional, e aí se juntam outras políticas que passaram a existir ao longo dessa trajetória, como o programa de aquisição de alimentos, em que o governo garante a compra de, no mínimo, 30% da produção para a merenda escolar da agricultura familiar, que é o PENAF,
né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, são políticas que se somam e que vão construindo esse novo semiárido. Temos ainda a barragem subterrânea, né, onde e aqui também é uma tecnologia que não dá para ser realizada em todos os lugares, precisa que as características de solo permitam isso, então é construída uma grande vala, essa vala é coberta por lona, né? Essa região precisa ser uma região onde há uma passagem de água, e essa água subterraneamente vai ser barrada por esse plástico e vai permitir que essa área ela permaneça úmida por mais tempo, né? Permitindo, assim, a produção de alimentos. Então, o programa Uma Terra e Duas Águas, ele tem avançado bastante. Nós já temos mais de 300 mil tecnologias construídas em todo o semiárido, e aí nós temos uma característica do nosso processo de organização, as famílias que têm a primeira água são as famílias que passarão a ter a segunda, para a gente construir esse processo de continuidade, né? Então, ter de fato as duas águas, porque não adianta você ter água para a produção se você não tem água para o básico, que é o consumo da família, beber, cozinhar. E aí nós avançamos para esse outro programa, também com uma tecnologia semelhante ao do PU+2, que são as cisternas com capacidade para 54 mil litros de água de chuva, que são as cisternas das escolas, né? Então, para a gente que está vivenciando esses territórios do semiárido, a gente sabe a dificuldade que existe para as escolas rurais. Muitas vezes não tem água para manter as crianças nas salas de aula, ou semana tem, semana não tem. Então, nós construímos esse programa Cisterna nas Escolas, para possibilitar água para beber, para cozinhar, mas também para produzir pequenas hortas nas escolas rurais. Então, nós já temos espalhadas em todo o semiárido também cisternas nas escolas. Temos um outro programa que a gente considera que ele é bastante importante, sobretudo para a manutenção da diversidade do semiárido, que é o programa Sementes do Semiárido. Com o estímulo, né, à organização e à multiplicação de sementes crioulas. Nós sabemos a invasão e a ocupação das sementes transgênicas, das sementes geneticamente modificadas, e nós construímos esse processo de resgate, de valorização dessas sementes, para a gente pensar a semente sobre dois aspectos: sobre os aspectos da manutenção da biodiversidade, que a gente sabe das inúmeras possibilidades que as sementes nos traz, mas também sobre o aspecto da autonomia, né? Quando você tem a sua semente, você não precisa comprar, você não precisa ter dinheiro para ir lá no mercado comprar. Quando você tem a sua semente, você não precisa esperar a distribuição da semente do governo, né? Então, o programa Semente dos Semiáridos, ele conjuga esses dois objetivos, né? Fortalecer e garantir a biodiversidade, tanto de sementes alimentares, como da diversidade da nossa caatinga, mas, sobretudo, a autonomia, né? Semente é vida, né? A gente escuta muito isso, e, de fato, existe um poder sobre as sementes, né? Então, é por isso que os países têm bancos de sementes, é por isso que a gente fala tanto de construir essa estratégia de produção, de guarda da biodiversidade, é fundamental para a soberania e a autonomia dos povos. Nós construímos um programa muito recentemente, em parceria, em cooperação Sul-Sul, com outros semiáridos do mundo, especialmente aqui mais na América Latina e América Central, a partir do DAC Semiárido Vivo. Foi um processo que envolveu Guatemala, Argentina, Bolívia, El Salvador e o semiárido brasileiro,
nessa perspectiva de troca de experiências, de sistematização das experiências acumuladas nesses territórios, também de fortalecer, né, a interação e construção de políticas comuns para essas regiões semiáridas, né? Eu iria colocar aqui o registro, mas acabei esquecendo. Essa política de convivência que nós construímos aqui no Brasil, das cisternas, ela já vem sendo compartilhada em outros países, né? Guatemala, El Salvador, também na África. Então, a experiência de construir cisternas com captação de água de chuva. Então, eu estive na Guatemala construindo a primeira cisterna lá. A Guatemala é um semiárido muito parecido com o nosso, mas em termos de política pública está há anos atrás, né? Eu estive lá junto com a cisterneira, que é assim que a gente chama as pessoas que constroem as cisternas. Então, nós lá na Guatemala, por exemplo, nós fomos construir a primeira cisterna da Guatemala, que ela foi construída numa área de escola, e também fomos construir um biodigestor. Uma agricultora de Alagoas que foi conosco, né, que foram as mulheres que foram capacitar pedreiros lá da Guatemala para que eles tivessem a habilidade de multiplicar essa experiência. E aí eu fui com uma agricultora Cida, lá de Alagoas, e aí ela dizia assim: Ive, eu estou vivendo aqui, estou passando esses dias aqui, e é como se eu tivesse voltado no tempo, porque lá eram as mulheres carregando baldes aqui na cabeça, vários baldes aqui nos ombros, subindo ladeira, carregando água, e Cida, como uma agricultora do semiárido brasileiro, que já tinha cisterna de primeira água, já tinha cisterna de segunda água, já tinha o seu biodigestor para produzir o seu próprio gás, para cozinhar seu alimento, né? Então, uma pessoa dos movimentos, sindicalista, organizada no seu território. Então, ela é como se ela tivesse voltado no tempo, nesse tempo, né, que a gente fala, que se falava muito da seca no semiárido. Então, nós temos essa experiência de cisternas já aplicadas em Guatemala, em El Salvador, em países da África. Já fizemos essa experiência, já multiplicamos essa experiência nos morros do Rio de Janeiro, que também é outra área que vive muita escassez de água. Já multiplicamos essa experiência na região norte, porque apesar de termos na região norte muita água, mas a gente sabe que cada vez mais a redução, as mudanças climáticas, o desmatamento que tem acontecido tem afetado as chuvas na região norte. Então, nós temos regiões na Amazônia com escassez de água. Então, essa tecnologia também já foi multiplicada para a região norte. Então, o DAC, ele possibilitou essa troca de experiências, essas vivências, né, junto com outros semiáridos do mundo. E aqui alguns resultados, né, do que a gente pensa, porque a gente tem que pensar a pública não de forma isolada, né, nem o problema de forma isolada. Então, nós fortalecemos essa cooperação Sul-Sul na ampliação de parcerias dos países, nós construímos a rede de jovens do semiárido latino-americano, né, capacitação de agricultores e multiplicadores técnicos em agricultura resiliente ao clima, produção de conteúdos e materiais em agricultura resiliente ao clima, fortalecimento da participação de mulheres e jovens nesse processo, né, de capacitação e de troca de experiências, a criação da Biblioteca SAL, tem o link aí para vocês, é uma biblioteca bastante rica, com sistematização de experiências desses territórios, tanto do Brasil como também dos outros países parceiros nesse processo. Então, inclusive para os estudantes buscar material, é uma biblioteca bem interessante.
Então, esse DAC, ele produziu também vários cadernos com bancos de experiências, temos 277 experiências registradas, né? 55 estudos de caso, 10 estudos que nós utilizamos o método Lume, é um método que alia diversas características dentro de uma experiência, avalia a interação entre as atividades produtivas que é desenvolvida pela família, avalia os aspectos de gênero, avalia a participação social daquela família ou daquele grupo. Então, é uma metodologia bem interessante, que tem alguns casos também sistematizados e estão disponíveis dentro dessa biblioteca. Então, convido todas e todas a conhecer um pouco mais, né? Ou, para quem não conhece, entrar e conhecer essa biblioteca do semiárido. E aí, já fechando aqui alguns aspectos da ASA, nós vivemos um período entre 2017 e 2022 bastante difícil, né, sobre o aspecto das políticas públicas para o semiárido. Nós vivemos o período do golpe e depois o governo de Bolsonaro, que estancou todas as políticas públicas para a convivência com o semiárido, né? Então, durante esse período, praticamente não houve construção de cisternas, não houve avanço nas políticas públicas, e aí a ASA construiu essa campanha. A campanha Tenho Sede, para buscar parceiros e doação para que a gente não parasse o processo de construção de cisternas. Mesmo nós temos tido já mais de 1 milhão de cisternas construídas, ainda há necessidade de cisternas, né? Nesse momento, nós estamos construindo aqui no Rio Grande do Norte mais de 2.000 cisternas em vários territórios, e é sempre uma busca constante. Então, para a gente compreender que essa necessidade ela ainda existe e que ela pode ser impactada pelo governo que a gente tenha, né? Pelo compromisso que governos possam ter ou não com essa população e com essa atenção política, né? Sobre a convivência e sobre o acesso à água no semiárido. Então, aqui alguns elementos assim que já fui falando, né? São mais de 1.200.000 famílias com acesso à água potável para cozinhar e beber, mais de 200.000 famílias com acesso à água para produção. Então, nós iniciamos enquanto sociedade civil isso, né? Apoiado por organizações internacionais, junto com as ONGs, e que isso hoje se construiu e se consolidou como uma política pública, né? Que é exercida dentro do governo através do Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, né? Então, para a gente perceber que uma ação que ocorre no território, se ela de fato tem relevância e importância, e se a sociedade civil se envolve e cobra, né, a gente pode transformar isso numa ação maior para chegar a muito mais pessoas e construir, de fato, política pública. Então, a gente diz que hoje o programa Cisternas é o maior experimento de democratização da água no mundo. Democratização naquele aspecto que eu falei lá no início, que é descentralizar a água. Ter água em cada casa, ter água em cada quintal, ter água para cada mulher, evitar que cada mulher gaste tempo no seu dia percorrendo quilômetros atrás de água, né? Então, a ASA é reconhecida mundialmente por esse resultado, né, e cooperação com outros países. Então, nós recebemos já prêmio como Ação de Combate à Desertificação pela ONU. Então, tem um reconhecimento muito importante e uma busca de vários países para conhecer essa política que hoje se concretiza aqui no Brasil. A água é a porta de entrada para questões de convivência com o semiárido, para que as questões de
com o semiárido esteja presente em espaço como conselhos, os espaços políticos, né, de decisão de políticas públicas, como os conselhos, conferências de segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento rural, assistência social, economia solidária, né? Então, nós precisamos estar integrados a esse conjunto de articulações para manter essa política viva. Não é simples, não é fácil, né? A gente sabe que tem pessoas que torcem contra, né, que acham que o resultado é fazer uma grande barragem, o resultado é fazer uma grande cisterna, né? Então, nós precisamos estar vigilantes e atentos enquanto sociedade civil. A ASA, ela executa esse programa, vem executando hoje, através do edital, acesso a edital público lançado pelo MDS, e ela tem uma instituição jurídica chamada Associação Programa 1 Milhão de Cisternas, e essa associação, também por meio de edital, distribui essas cisternas em todo o semiárido. Aqui no Rio Grande do Norte, temos várias instituições que executam esses programas com recursos públicos. Então, o nosso grande desafio foi aprender a trabalhar bem com recursos públicos, com uma prestação de contas de lisura, com uma construção de qualidade, né, atendendo às demandas das populações, trabalhar com os prazos, com as metas. Então, nós temos uma equipe de monitoramento muito presente, que acompanha esses processos de construção. Então, é um processo construído a muitas mãos, né? Não é um processo que se constrói com uma empreiteira, com uma empresa, é um processo que se constrói nos territórios. Quem constrói são os cisterneiros, que são capacitados, né? A gente realiza capacitação para que vários homens e mulheres sejam habilitados nesse processo de construir as cisternas, e, portanto, esse dinheiro fica no território, fica no assentamento, fica no fornecedor desse município, no fornecedor do outro município. Então, para essa política, para além do acesso à água, ela também democratiza o recurso investido pelo governo, né? Ele não fica na mão de uma pessoa, de uma empresa, ela se distribui no mercadinho, no supermercado, onde aquela instituição faz a feira, aquela instituição compra o material de construção, lá no outro estado já é outra empresa, naquele município já é outro. Então, há uma movimentação da economia também em torno dessa política de convivência com o semiárido. Colaboração com centros de pesquisa, o INSA, o Instituto do Semiárido, a UESA, os IEFs, estamos em diversos espaços articulados, construindo. Tem muitos estudos, né? As universidades pesquisam muito sobre água, sobre cisternas, sobre essas tecnologias sociais, mas a gente vive, sobretudo, no campo também de ameaças, né? Nós vivemos esse período que eu já falei, sem processo de construção de cisterna, com políticas de acesso à água completamente paradas, né? Mas a gente sofre ameaças também sobre o processo da mineração, do agronegócio, que concentra a água, que capta essa água, que contamina o solo, né? Com defensivos químicos, né? Então, nós vivemos esse mundo de dicotomia aí também, e de disputa cada vez mais no semiárido pelos nossos territórios, né? Não é só mais a terra, mas agora também sobre o sol, sobre o vento. Então, nós temos esses aspectos também que hoje se organizam dentro dos territórios. Mas nós precisamos, sobretudo, de construir uma nova educação. Uma nova educação, educação que encontre no semiárido esse lugar de vida e de dignidade, né? Então, a gente precisa que a televisão mostre o semiárido de uma outra forma, mostre o povo do semiárido de uma outra forma, e que outra forma é essa? É como verdadeiramente é, né? Pessoas que estão sobrevivendo, que estão construindo alternativas, que estão construindo tecnologias sociais, né? Estão construindo política pública. Então, vamos
conseguir um pouco enfrentando e resistindo às nossas ameaças também. E aí, para finalizar, é no semiárido que a vida pula, no semiárido que o povo resiste. Essa é a frase que nos orienta, que nos orienta a seguir firme nessa caminhada de construção do semiárido. E a gente quer cada vez mais somar esforços, né? Somar esforços com os estudantes, com as instituições de ensino e pesquisa, para que a gente encontre alternativas, novas tecnologias, que a gente sistematize, escreva sobre o que está sendo construído nos territórios. Então, agradeço imensamente, espero ter contribuir. Eu tinha até organizado aqui um trecho de um vídeo, mas vou deixar o link para vocês, para tudo isso que eu falei, vocês possam visualizar no vídeo, que são os próprios agricultores e agricultoras contando isso, para vocês encontrarem a materialização de tudo que eu tentei passar aqui na trajetória da ASA e do que significa ter uma cisterna no seu quintal. Então, obrigada. Vou interrompendo por aqui, estamos aí à disposição. Muito obrigado, senhora Ive Dantas, pela sua brilhante palestra, esclarecedora. Certamente, muitos de nós aqui não tinham conhecimento dos detalhes que foram apresentados, que, obviamente, de forma muito sumarizada, mas de forma muito didática e ilustrativa. Então, eu quero agradecer imensamente pela sua palestra e aproveitar, fazer esse agradecimento, né, em nome da coordenadora do nosso curso de Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, a professora Narla Mussi, que se encontra aqui também na sala, né, de sala virtual, participando e prestigiando esse evento. E não posso deixar de registrar também a presença dos colegas professoras e professores do curso. Então, Ana Beatriz, Bruna Saldanha, Elisângelo Fernandes, Luara Mussi, Nízia Paris, que estão conosco. E preciso fazer aqui um registro muito especial de agradecimento ao professor Rômulo Wilker, que organizou todo esse evento, tem organizado, tem colocado toda a sua energia para que esse evento e esses eventos aconteçam. Então, eu preciso fazer esses registros aqui. Conforme eu tinha colocado no chat, eu queria só antes lembrar, importante para quem ainda não fez a inscrição, é importante fazê-lo, né, no link que o professor Romulo colocou há pouco, novamente, para poder haver a emissão do certificado, né? Então, é muito importante que não deixemos de fazer a inscrição. Então, senhora Ive, eu vou aqui rapidamente já colocar as duas questões que foram postas aqui até o presente momento. Uma é da Giane Melo. Ela faz uma pergunta e depois ela faz um comentário, não é? E o comentário é que ela está abismada com ainda existe essa situação sem água potável e não potável. E a pergunta que ela faz é se esse sistema de cisternas tem incentivo do governo. As águas da chuva, as chuvas são muito sazonais. Esse sistema de cisterna atende às necessidades durante todo o ano? Então, esse é o questionamento da Giane Mello. E já vou fazer também questionamento, comentário da professora Narla, né, que ela fica muito impressionada com a beleza social do projeto, principalmente por essa alma feminina. Sempre fica orgulhosa de ouvir você e lhe dar os parabéns. Sempre que viaja a campo, ela fica feliz de ver as casinhas mais simples, todas com suas cisternas, nos 4 cantos do RN, muito lindo de ver. E nesse contexto de comentário, ela faz a pergunta também como a água dessas cisternas estão conservadas, uma vez que as águas das chuvas contêm algas e outros materiais. Então, pode ficar à vontade para responder. Então, vamos lá. Sim, hoje o programa de cisternas, ele é uma política pública, né?
E aí ela é financiada pelo governo brasileiro, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, o MDS hoje é que executa essa política e ela contrata, por meio de edital, organizações para realizar, né? E as organizações da ASA, em sua maioria, executam pleiteiam esses editais e executam nos territórios, né? Então, vocês podem acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social, também coloquei aqui o site da ASA, vocês vão poder visualizar os editais. Existe uma legislação que orienta esse programa hoje, que é instituído no Brasil, né? Então, é realizado pelo governo. E foi isso que eu falei. Essa política, ela começa lá em 2000, né? 99, 2000, ela vai se tornar política pública. Nós executamos esse tanto de cisternas até 2017. Entre 2017 e 2022, há um lapso democrático, quase que democrático no Brasil, mas, de fato, de ausência de política pública, né? Então, essas políticas de convivência consanguínea, elas são praticamente paralisadas nesse período e elas retomam agora a partir de 2022, 23, né? Então, são realizadas, sim, pelo governo. Se atende a uma demanda, né? As cisternas, elas foram pensadas, né? Para uma família de 5 pessoas, uma média de 5 pessoas, para utilizar para água de consumo, água de beber e cozinhar durante 6 meses, que é o que a gente considera que é o período que nós temos de período de seca, né? Então, são 6 meses de chuva, 3 a 4 meses de chuva, e os outros 6 meses. No entanto, as cisternas, elas são um processo muito coletivo nas comunidades, né? E aí você diz assim, nessas comunidades ainda existe abastecimento de carro-pipa? Existe. Mas hoje as famílias têm onde guardar a água do carro-pipa. Não é mais uma latinha e o carro-pipa vai embora e no outro dia ela está sem água, né? Então, as cisternas são esse reservatório de água do lado de casa. Como a água de chuva ela chega, né? E aí também existem diversos estudos, inclusive pela Fiocruz, da qualidade dessa água. Existem estudos da Fiocruz, da redução da mortalidade infantil no semiárido, nas áreas rurais, em função da água das cisternas, né? Do acesso a essa política. Mas como é que a gente faz, né? A orientação que é dada, existem 10 mandamentos para a cisterna, então o processo de construção, não é um processo de construção, né? A gente diz que o processo do programa 1 milhão de cisternas é um processo de mobilização, formação e construção. Então, para aquela família ter acesso àquela cisterna, ela precisa passar pela etapa de formação. Ela participa de 2 momentos de formação, que são cursos de gerenciamento de água, e aí lá é orientado que água é essa que deve ir para dentro da cisterna. Não é a primeira chuva. A primeira chuva é o momento de lavar aquele telhado, né? Depois das primeiras chuvas é que você conecta o cano que vai levar a água da calha, que está instalada lá no telhado, para dentro da cisterna. E nós vamos aprimorando essa tecnologia social ao longo dos anos. Então, hoje existe um filtro também antes dessa água cair na cisterna, né? Então, ela é composta por essa calha que fica lá no telhado da casa, um filtro nesse cano, até essa água chegar dentro da cisterna. As cisternas, nós são orientadas também à lavagem dessa cisterna anualmente, vai iniciar as chuvas, né? A água da cisterna já está lá embaixo, porque já consumiu ao longo do ano. Então, lava essa cisterna, se possível, faz novamente uma golda e uma pintura na área externa para manutenção. Então, temos 10 mandamentos aí das cisternas, que são os cartazes que, inclusive, cada família recebe para que todos os anos façam
o seu trabalho de cuidado, tanto da água quanto desse equipamento da cisterna. Obrigado, Ive. Tem mais um comentário, aliás, 2 comentários e uma pergunta. O Diego Gomes lhe parabeniza, né? Não conhecia a ASA, é ótimo saber que existem instituições para contribuir com o nosso semiárido. Gostaria de saber como é o envolvimento das populações indígenas aqui no RN. Aí, além dessa pergunta, tem uma outra que ele coloca, diz o seguinte: existe algum controle em conjunto com o poder público, número de cisternas, poços ou barragens individuais nos territórios para os órgãos de controle, com pluviômetro, por exemplo, como pluviométrico, para evitar erosões, como o que tivemos aqui na BR-101, devido ao volume das chuvas, por causa das mudanças climáticas? Acho que, de certa forma, você já fez essa colocação, mas eu acho que é importante falar sobre essas questões estatísticas, né? Se você pode nos contribuir com isso. Tá. Com relação à população indígena, né? População indígena, população de comunidades tradicionais, quilombolas, elas sempre entram no grupo prioritário, né? Como é que essas cisternas elas chegam, elas são distribuídas? Os editais, elas já definem o número de cisternas e quais os municípios, né? E o MDS tem trabalhado cada vez mais para priorizar municípios aonde essas populações estão. E aí é constituída dentro de cada município onde vai haver construção de cisterna uma comissão municipal. Essa comissão municipal é constituída por alguém de uma associação, um sindicato rural, alguém do poder público, para fazer um processo de controle social, mas também o processo de identificação das populações prioritárias para receber essa demanda de cisterna. Então, esse processo não é o prefeito que diz, bota essa cisterna aqui, né? É um processo coletivo. Então, tem município que tem fórum de associações, quando não tem, esse grupo, né, que a gente chama de comissão municipal, ela precisa ser atuante, acompanhar o processo da construção, acompanhar a chegada do material de construção. Então, é uma participação coletiva, né, colaborativa, da sociedade nesse envolvimento, né, de acesso e de controle social da política. Mas é isso, o MDS tem buscado priorizar municípios com essas populações. E você me perguntou sobre o controle, né, dos números, enfim. Bom, das cisternas, a gente sabe que existe, né? Tanto a ASA, a P1MC, nós temos um sistema bastante integrado, onde nós sabemos onde estão as cisternas, o CPF que foi cadastrado naquela cisterna, o nome daquela pessoa, daquela família, é feito um diagnóstico daquela família para saber se está dentro dos critérios, enfim, mas não só isso, mas também entender que populações são essas. E o MDS também tem esse controle, né? Então, essas cisternas, elas são numeradas, né? Então, a gente sabe onde é que elas estão. Também está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, por 2 organizações que compõem a ASA, a ACC e o SEAD, construção de barragens subterrâneas, né? Uma das tecnologias que eu apresentei aí. Que também é com o MDS, que aqui no estado está sendo construída em parceria com a Secretaria de Agricultura. E aí imagino que também tenha esse tipo de controle. Agora, com relação às áreas, sobre ameaça de deslizamento, né, sobre pontes, controle de pluviômetros, eu acho que isso nós temos o IDEMA, né, as universidades que fazem um pouco esse mapeamento mais climatológico, né, de chuvas, de intensidade de chuvas, de regiões que estão sendo mais ou menos afetadas, se eu entendi bem a sua pergunta. Nós não temos esse tipo de controle. Obrigado, Ive. Tem alguns parabéns para você. Aí, por exemplo, a Jalesca Lima lhe parabeniza, né? É sempre bom ver você falando sobre a importância de uma política tão importante. A Giane agradece as explicações.
O Danielson Holanda também faz aí os parabéns pelo trabalho realizado pela ASA. O Luiz Gomes coloca assim: gostaria de entender melhor sobre as barragens subterrâneas. Quando foi mencionado que elas são construídas, aspas, onde é possível, isso se refere à permeabilidade e porosidade do solo? Além disso, a lona utilizada serve apenas como cobertura ou poderia também ser aplicada no fundo da estrutura, funcionando como uma manta impermeável para aumentar a retenção da água? Certo. Então, dá um abraço aqui em Jalesca, minha colega do CF8 aqui. Ó, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre PU+2, pode perguntar a Jalesca, viu? Jalesca vai para campo todo dia, mobilizar as famílias, construir, acompanhar a construção das tecnologias, acompanhar a execução do fomento. Fomento é uma política que acompanha o PU+2, né? Porque você tem, não é sobre isso, nós temos a construção da tecnologia de captação de água de chuva para a produção, e nós temos um recurso, né, que chama-se fomento, que ele recebe para investir na sua atividade produtiva, seja para comprar mais animais, seja para instalar um sistema de irrigação, uma bomba para tirar essa água da cisterna e levar para o seu roçado. Então, um abraço, Jalesca. Jalesca é mão na massa aí, viu, do programa de cisternas. E a outra pergunta, chega, esqueci. Além disso, bom, ele fala sobre a questão da permeabilidade, as barragens. Né? E, além disso, se a lona utilizada pode ser apenas cobertura ou poderia também ser aplicada no fundo da estrutura, funcionando como uma manta impermeável para aumentar a retenção da água. A lona ela é utilizada como se fosse uma parede, né? Na profundidade uma vala que é construída na profundidade dessa área para barrar essa água subterrânea, né, que vai passar ali. Vamos dizer que é abaixo. Essa água passa rapidamente por ali, mas a gente sabe que a água no solo ela fica por mais tempo. Então, essa lona vai barrar essa água aqui e manter esse solo aqui úmido por mais tempo, né? E aí permite alguns cultivos de algumas coisas. Embaixo do solo a gente não bota, a gente faz essa parede aqui de contenção dessa umidade. É uma barragem mesmo, né? É uma barragem mesmo, só que ela é subterrânea. A parede não está para cima do solo, ela está para baixo do solo. Isso mesmo. A Giane coloca que age como um divisor, então. Isso, exatamente. Perfeito. Veja, e é num lugar que é possível exatamente por isso, porque tem solo que é muito pedregoso, nem permite você fazer essa escavação. Enfim, tem que ser um solo que, inclusive, acumula essa água, né? Terrenos muito arenosos, por exemplo, essa água não fica, né? Não. A gente está ainda tem com tempo, né? São 1h03, a gente tem 1h30, a gente tem um tempinho. Eu, particularmente, gostaria de fazer não é bem uma pergunta, na verdade, uma pergunta, sugestão, enfim. No semestre passado, nós tivemos aqui um seminário também, e nós trouxemos um colega da AVSI Brasil, programa Viva Sabiá. Você conhece sobre a questão de reuso de água. Vocês trabalham também com reuso de água ou trabalham com parceria com essa entidade? Porque, repare, a água é um bem precioso. A água utilizada, evidentemente, dependendo do tipo de tratamento, você pode, né, fazer lançamento direto no solo, né, irrigação, por exemplo, de culturas que são arbóreas, né, não herbáceas e tudo mais. Então, eu queria entender um pouquinho se vocês trabalham com isso ou diretamente ou em parceria, como é que isso funciona, se é que vocês trabalham. Pronto. O reuso de água é um bom exemplo de como que começa o processo de construção de uma política pública, né? Então, essas tecnologias de reuso de água, elas já têm sido bastante experimentadas aqui no semiárido. Por nós do CF
né, já iniciamos em 2017, inclusive nós recebemos o prêmio pela Fundação Banco do Brasil, né, de tecnologia. Eles têm um prêmio anualmente de tecnologias sociais, e nós temos outras tantas organizações, não só do Rio do Norte, mas de outros estados, já experimentando e testando tecnologias de reuso de água. As águas cinzas, que são as águas de banho, pia, de lavar, né? Nós temos bastante testagem sobre isso, muito também em parceria com as universidades, porque a gente precisa ter esse elemento de atestar essa qualidade da água, né? Os riscos podem ser maiores do que outros, então a gente precisa ter segurança nisso. Então, essas programas, organizações já testaram com recursos de fundo internacional, de outros projetos, só que é exatamente como externa, ela começa no seio da sociedade civil, ela vai se fortalecendo, vai se estruturando e vai ganhando corpo e força para se transformar numa política pública, né? Então, nós temos, sim, diversas instituições já trabalhando com sistemas de reuso, tanto de águas cinzas, mas também de águas totais, né? Usa também as águas de vasos sanitários, reusos comunitários, né? Então, nós temos aqui em Apodi, não sei se vocês conhecem, mas nós temos um assentamento em Apodi que faz reuso coletivo, né? Então, todas as comunidades têm suas águas encanadas para um reuso coletivo. Então, tem muita coisa sendo experimentada nesse campo do reuso, porque a gente sabe que reuso significa transformar uma água em duas, né? Você usa ali dentro de casa e depois você vai usar na produção. Então, temos trabalhado bastante sobre isso. Ela não é ainda um programa, nem uma política que o MDS, nem nenhum outro ministério está trabalhando, mas nesse contrato agora que nós estamos executando de cisternas, algumas organizações têm 5 sistemas de reuso para construir dentro desse programa com o MDS. Então, é um passo já que vem sendo dado do próprio governo testar isso enquanto experimento, para quem sabe lá na frente a gente transformar também os sistemas de reuso, que são muito necessários numa política tão grande e potente como é a das cisternas. Muito obrigado, Ive. Tem mais um questionamento até interessante do ponto de vista de disponibilidade de participação. É do Elivan Conceição da Silva. Ele diz assim: a ASA é uma associação aberta à participação da sociedade civil? Sou da Bahia e gostaria de maiores informações. Sim, a ASA ela é constituída de organizações da sociedade civil. Na Bahia tem a ASA Bahia, né? Inclusive a coordenação, a direção geral da ASA é do nosso companheiro Cícero Félix, ele é de uma organização chamada IRPA, na Bahia. É uma organização aberta, sim. Então, aqui nós temos diversas organizações, as pessoas vão chegando, vão conhecendo, né? Vão participando dos nossos processos. Muitos professores também nos conhecem, participam, então nos procuram quando querem trabalhar algum tema. Então, é uma organização aberta e está sempre aberta para quem deseja somar, né? Quem deseja construir, ajudar a construir esse semiárido. Perfeito, Ive. Muito obrigado. Acho que respondeu bem aí a dúvida, na verdade, dúvida/sugestão do Elivan. E não temos aqui no chat mais nenhuma outra pergunta. Não sei se tem alguém que queira fazer com o uso do microfone algum questionamento. Bem, aparentemente não tem. Só quero lembrar que já a lista de presença está aqui. E aí, como nós temos tempo, Ive, o Romulo me deu a tarefa, como se fosse mediar e olhar tudo, de projetar o vídeo. Então, eu já abri aqui o vídeo, né? E vou ver se eu consigo projetá-lo aqui.
Tela inteira, vai aparecer a nossa tela duplicada, né? E aí eu vou entrar lá no vídeo. Eu vou ver se eu Ele é longuinho, mas dá para um pedacinho já acho que já ajuda a ilustrar. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para poder. Deixa eu diminuir aqui e aumentar o tamanho daqui. Não sei se vai conseguir agora. Tava Tá quase. bom, né? Tava quase. Tá passando agora? Agora sim. Ainda sem Mas áudio. o vídeo tá passando aqui. Tá sem áudio. Tá, então eu vou dar um pause aqui para ver se a gente consegue melhorar essa história aqui do vídeo. Só um instante. Aí são as tecnologias que a gente tem que ver como é que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui um outro caminho aqui. Willis, Oi, só rapidinho. tudo aí? No lado direito, na parte inferior, tem como se fosse uma pastinha. Você vai clicar nele e lá você vai colocar diretamente o link do YouTube. Área de Ele vai abrir mídia. direto. Pronto. Perfeito. Agora sim. Agora vai. Não é suportada? Está dizendo que não é suportada. Ele tem no YouTube, não tem? Tem que ser do YouTube. Ah, tá. Então deixa eu ver se eu consigo aqui abrir pelo YouTube, porque agora dá certo. Agora dá certo. O áudio saiu aí, Ivi? Vocês estão ouvindo? Porque eu estou ouvindo aqui tranquilamente. Sim, estava saindo.
a senhora Ive, que vídeo emocionante, tem vários comentários, acho que você estava acompanhando também aqui no chat, né? Enfim, acho que a gente tem sem palavras para dizer o movimento que foi feito e o resultado que está sendo obtido, né? Eu, como professor, fico bastante emocionado de ver, por exemplo, que as pessoas se empoderaram do ponto de vista do conhecimento, né? Do seu conhecimento local, do seu conhecimento pertinente naquele lugar, que é uma coisa muito que o Edgar Morin chama, um conhecimento construído no contexto de cada um, né? E um nível de autonomia, de determinação, enfim, inigualável. Eu quero aqui parabenizar, nós estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação. Eu vou ver aqui somente se tem algum outro comentário mais... Tem aqui o comentário da Fernanda, né? Chega a ser emocionante a resiliência do nosso povo, que de fato aprendeu e continua a aprender com as adversidades do semiárido. Aliás, toma dificuldades de tecnologias de enfrentamento à seca. A Eliane disse também que é muito emocionante. O Ianco Rodrigues diz assim: boa noite, parabéns pela apresentação, pelo trabalho realizado através da ASA. Desenvolvo uma equipe através da OSC Engenheiros Sem Fronteiras, em parceria com a CEAPAC, projeto Floema, em conjunto com os agricultores familiares de Laje Pintadas, desenvolvemos uma unidade técnica demonstrativa do sistema agroflorestal, visando aumentar a segurança alimentar e nutricional desenvolvidos. Trabalhamos em conjunto com outros 2 projetos de um aproveitamento de águas e um biodigestor. Nossa limitação é financeira. Anualmente submetemos projeto edital de extensão da UFRN, porém o recurso é muito limitado. O nosso trabalho acaba caminhando a passos muito lentos. Teria algum conselho para que nós possamos ampliar o nosso alcance do projeto mais eficiente? Eu acho que ele está pedindo, o Ianco está pedindo uma orientação, considerando a expertise que vocês têm de captação de recursos, de uma maneira geral. Achei muito interessante. Então, por favor, senhora Ive. Obrigada, professor Willis. De fato, eu acho que esse vídeo, ele traduz muito o que significa essa mudança de olhar, né, sobre as pessoas e sobre o território. Eu acho isso bem importante e que mais me impacta nele. O CEAPAC, inclusive, Ianco, é uma organização da ASA aqui do Rio Grande do Norte, né? O CEAPAC também executa programas de cisternas. E é isso, a luta enquanto organizações da sociedade civil é por captação de recurso para ampliar as nossas ações, sejam essas, né, que a gente conhece, seja na construção ou na multiplicação de coisas novas que está se experimentando a cada dia nos nossos territórios, junto com as agricultoras e com os agricultores. Então, eu não tenho o caminho das pedras, estamos todos e todas no mesmo barco nessa luta por captação de recursos, mas eu acho que o que é mais importante para a gente é visibilizar o que a gente faz, né? Dar luz cada vez mais ao que a gente faz. A gente sabe que o que aparece, né, para o Brasil é o agro, né? O agro é pop, o agro é tudo, então, portanto, os nossos canais de comunicação ainda construindo, ainda tentando furar bolha, ainda inclusive, se comunicar no próprio território, né? A gente sabe que comunicação é um elo, inclusive que a ASA tem tentado trabalhar bastante, mas a gente é um elo bastante difícil dessa nossa cadeia de incidência, né? A comunicação. E aí eu queria só, para também finalizar, eu acho que esse vídeo, para mim, ele tem três aspectos que me deixam bastante assim, reflexivas. Um é quando um agricultor, eu gosto quando a gente vê aqui o progresso, mas o progresso no olhar dele não é um prédio, não é um carro, não é uma construção. O que ele chama de progresso
é ver a produção, é ver os animais engordando, é ver a produção de alimentos, né? Então, para a gente entender também que as pessoas têm uma percepção diferente do que significa progresso, né? Progresso não é uma estrada de asfalto, progresso não, né? Então, tem outras percepções de progresso, eu acho que isso é bem importante, inclusive sobre o nosso aspecto, né? De vocês e nós, eu me incluo nisso, de estudantes de geografia, para a gente entender nessa geografia social que a gente vive. Uma outra coisa que me chama bastante atenção nesse vídeo é quando o colega do Piauí fala daqueles períodos de seca e daquele grande período de seca em que morreram muitas pessoas no semiárido, né? Contudo, entre 2012 e 2017, nós vivemos a maior seca já registrada, né, enquanto se tem de registros, no nosso semiárido. De 2012, foram 6 anos. E nós não vivenciamos o que ele relata que aconteceu lá naquele período lá atrás. Então, nós não tivemos saque, nós não tivemos morte de pessoas, nós tivemos morte de animais, porque a água prioriza a vida humana, né? Quando chega, e a gente sabia das lamentações dos agricultores quando precisava, em um dado momento, dizer, não, eu não tenho mais água para os animais, a minha água agora é para o abastecimento humano. Mas nós não tivemos, se a gente olhar do ponto de vista, os pesquisadores aí também podem buscar isso, nós não tivemos esse quadro de desgraça humana, sim, do ponto de vista da sobrevivência humana, nesse largo período de seca que nós tivemos entre 2012 e 2017, do que nós tivemos lá atrás, quando não existiam políticas de convivência com o semiárido, né? E, por fim, assim, eu acho que a frase da agricultora, quando ela diz que não fica em casa, que ela vai ao mundo e que ela é mulher dona do mundo, né? Então, as mulheres, de fato, elas constroem um semiárido muito forte e muito potente, são guardiãs de sementes. Nós temos mulheres cisterneiras, são as mulheres que produzem em torno da sua casa alimentos, flores, plantas medicinais, né? Então, acho que, de fato, as mulheres donas do mundo e construindo o mundo para todas, né? Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Essa é uma frase que a gente utiliza muito no movimento, que eu faço parte, que é a Marcha Mundial das Mulheres, mas, sobretudo, nessa construção de que o mundo onde as mulheres ocupem o seu espaço é um mundo muito mais justo, né? As mulheres constroem para elas e para todos. Então, agradeço imensamente, professor Willis, e a todos e todas que estiveram aqui conosco nessa noite. Estamos à disposição também em outros momentos para conhecer alguma experiência nos territórios, né? É isso. Bem, a senhora Ive Dantas, coordenação executiva da ASA Brasil no Rio Grande do Norte, nós vamos encerrar esse momento com aquele sentimento que a gente poderia ficar mais tempo ainda dialogando, mas de um profundo agradecimento. Então, em nome do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em especial na pessoa da coordenadora do curso de educação, da especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido do Campus Natal Zona Leste, dos coordenadores dos demais cursos, dos nossos colegas professores e professoras que estão aqui presentes, dos estudantes, e em meu nome próprio também, e também, obviamente, do professor Rômulo, com seu brilhantismo na organização deste evento. Nós eu quero registrar o profundo agradecimento à senhora, né, na pessoa da senhora, à ASA Brasil, pelo brilhante trabalho e, obviamente, por essa noite de apresentação irretocável, emocionante e que nos faz refletir bastante sobre o papel de cada um de nós nessa sociedade, na melhoria e na busca de uma sociedade muito mais justa, muito mais equânime, né, para todos nós. Então, muitíssimo agradecido. Eu deixo a senhora para alguma palavra de finalização, para depois a gente encerrar a gravação da nossa... Não, acho que
uma vez agradecer, professor Willis, pelo convite, pela gentileza, né, de estarmos aqui nessa noite conversando sobre semiárido, sobre vida, né, construção de política pública, porque eu acho que esse é o caminho, a gente não precisa de esmola, o povo não quer donativo, doação, as pessoas precisam de políticas estruturantes, né? Política pública, sobretudo. E aí eu estava lembrando agora, é quase que um convite, mas eu não posso convidar, eu já faço um lembrete. Nos próximos dias 23 e 24, agora de setembro, e 29 e 1º de outubro, vai estar acontecendo aqui no Estado, não sei se tem alguém aqui que está acompanhando esse processo ou que já foi convidado, um plano de atualização, seminários, para realizar uma atualização dos planos estaduais de combate à desertificação aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Vão ser seminários que vão acontecer em Pau dos Ferros e em Currais Novos. A ASA foi mobilizada pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Univasf, que é a universidade que está contribuindo com esses processos dos estados, para mobilizar a sociedade civil, mas aí estudantes, professores, instituições de ensino, quem faz esse convite é o governo do estado, através da sua Secretaria de Meio Ambiente, mas eu penso que é um espaço que a gente precisa somar forças, então se tem alguém aqui que está estudando desertificação, ou que tem essa pauta, seria bastante importante vocês procurarem aí alguém que esteja nesse processo, possa buscar isso e depois compartilhar com o professor Willis ou Rômulo, porque a gente quer, de fato, estar junto com gente que quer pensar junto com a gente, estratégias, porque essa também é uma pauta bastante urgente, que é o avanço da desertificação, não só no Rio Grande do Norte, mas também em outros lugares aqui do semiárido. E é isso. Boa noite, foi um prazer. Obrigado mais uma vez, Ive. E só para, então, nesse convite que você está fazendo, digamos assim, intermediando, quando você tiver essas informações, repassa para o Rômulo, porque aí ele vai colocar no grupo e vai colocar lá na página para os estudantes. A gente vai divulgar aqui de alguma maneira, obviamente sabendo das limitações, talvez, de poder participar ou não, mas aí, diante das informações, a gente vai buscar, até porque essa é uma temática afeita ao nosso curso em especial, né, que é Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, e pode ser que algum estudante que esteja aqui ele se interesse pela temática da desertificação, da convivência com a seca, das ações de convivência com a seca, e, obviamente, esse momento que vai haver pode propiciar enriquecimento de conteúdo para esse estudante. Então, a gente agradece antecipadamente se puder, então, compartilhar conosco. Aos estudantes que estão aqui, todos os colegas, eu agradeço. Vou encerrando aqui a nossa gravação.